Boa tarde. Um turista de nacionalidade alemã com mais de 50 anos morreu esta manhã junto ao cais da Ponta do Sol. O corpo do cidadão estrangeiro foi encontrado a boiar e o óbito acabou por ser declarado no local pelo delegado de saúde. O estrangeiro que morreu num caso cujos indícios apontam para um alegado afogamento. O comandante da Zona Marítima da Madeira, capitão de mar e guerra Bruno Ferreira Teles, explicou ao diário que as circunstâncias exatas que levaram à morte do homem ainda estão a ser apuradas. Para esta ocorrência foram acionadas vários meios de socorro, nomeadamente uma ambulância dos bombeiros voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e uma embarcação da Estação Salva-Vidas do Funchal, apoiada por 2 tripulantes. O comando local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência. Este incidente trágico coincide com um agravamento das condições do mar no arquipélago. A capitania do Porto do Funchal decidiu prolongar o aviso de agitação marítima, que vigorava inicialmente apenas até às 6 da tarde de hoje, estendendo a sua validade até às 6 da manhã deste sábado, dia 14. As previsões apontam para um mar bastante revolto nas próximas horas. Na costa norte da ilha são esperadas ondas de noroeste a oscilar entre os 3 e os 4 metros. Já na costa sul a ondulação será de sudoeste, variando entre 1,5 m e 2 metros, mas podendo atingir os 3 metros na parte oeste da Madeira. É exatamente a zona costeira onde se registou a fatalidade desta manhã. Mais de 70% dos jovens da Madeira que têm ou já tiveram uma relação de namoro sofreram pelo menos um episódio de violência. Os números alarmantes surgem do mais recente estudo da UMAR, apresentado esta manhã no Funchal, que auscultou quase 900 alunos da região, a maior amostra de sempre, com uma média de idades a rondar os 14 anos. O controlo e a violência psicológica lideram as queixas, com atitudes como proibir o parceiro de falar com alguém ou o insulto durante uma discussão a surgirem no topo da lista. Mas o dado que mais preocupa a equipa do projeto Arte Temis é a normalização do abuso. Quase 69% dos inquiridos não percepcionam estas atitudes como sendo agressões. Joana Martins, coordenadora do núcleo da UMAR, na Madeira, detalha os comportamentos que os adolescentes mais desvalorizam e aceitam como normais. Temos 68,9% dos jovens e das jovens que não percepcionam como violência no namoro pelo menos um dos 15 comportamentos estudados. E aqui temos, em primeiro lugar, o controlo, que é uma tendência, apesar de não podermos comparar diretamente, é uma tendência que já acompanha em muitos anos deste estudo, ou seja, o controle e a violência psicológica estão sempre no topo. Temos o controle com 55,4%, a perseguição com 39,2%, a violência psicológica com 27%, a violência através das redes sociais e internet com 17,9%, a violência sexual com 15,8% e a violência física com 5,8%. E aqui, se formos a ver os atos de violência mais legitimados, temos em ordem decrescente percentagem. Em primeiro lugar, aceder às redes sociais ou aplicações de mensagens sem pedir autorização. Depois, procurar-te no dia-a-dia de forma insistente. Insultar-te durante uma discussão, pressionar-te para beijar ou beijar contra a tua vontade, insultar-te ou dizer mal publicamente através das redes sociais ou internet e magoar fisicamente, como por exemplo empurrar ou esbofetear. A análise aos dados revela também uma diferença acentuada entre géneros. A banalização do controlo e do abuso é muito mais evidente entre os rapazes do que entre as raparigas. Atitudes como proibir a namorada de vestir uma determinada peça de roupa, impedir saídas com amigos, devassar o telemóvel ou até forçar um beijo são amplamente toleradas pelos inquiridos do sexo masculino, gerando uma discrepância que preocupa a coordenadora do estudo. Se formos a ver por género, os rapazes legitimam mais as diversas formas de violência do que as raparigas. E isto para todos os comportamentos estudados. Por exemplo, destaca-se o proibir de vestir uma peça de roupa, que não é conhecido como violência por 42,2% dos rapazes e por 21,5% das raparigas. Temos aqui uma discrepância considerável. E o insultar durante uma discussão.
não é reconhecido como violência por 30% dos rapazes e por 12,6% das raparigas. E aqui a diferença também maior, noutra categoria, a outra pessoa proibir-te de sair sem ela, com 28% dos rapazes e 16,2% das raparigas a não reconhecer como violência. Depois temos aceder às redes sociais ou aplicações de mensagens sem pedir autorização, que também é legitimado por 39,1% dos rapazes e 26,3% das raparigas. Procurar-te online de forma insistente, legitimado por 30,9% dos rapazes e 18,5% das raparigas. E quando verificamos os comportamentos de violência sexual, especialmente o de pressionar para beijar e ao beijar-te contra a tua vontade, também temos uma grande diferença entre raparigas e rapazes. 19,5% dos rapazes legitimam e 8,1% das raparigas. A UMAR alerta que esta aceitação cega dos abusos esconde um problema de fundo, a romantização de atitudes tóxicas, sobretudo no mundo digital. O acesso não autorizado às redes sociais do parceiro ou as crises de ciúmes são demasiadas vezes encarados pelos adolescentes como provas de amor e de entrega. Joana Martins avisa que a falta de consciência transforma o controlo abusivo numa atitude considerada fofinha por quem o sofre. Nós não podemos perceber se esta legitimação é efetivamente uma normalização da violência ou se é uma falta de consciência para o que é efetivamente violência. Ou seja, é muito tradicional nós dizermos que a violência física ou chamar nomes é mais óbvio, não é? Do que outros comportamentos que são muitas vezes romantizados pelos jovens. Achar que, ir às redes sociais, controlar as redes sociais, dar o telemóvel sem autorização, que isso é normal, porque ele está comigo ou ela está comigo, nós somos um do outro e podemos ter acesso e aqui a privacidade desvanece. E isto é considerado, e nós temos na nossa intervenção diária no projeto Artemis, nós percebemos efetivamente que há jovens que pensam assim, que acham que é fofinho. Os ciúmes também são muitas vezes romantizados, são considerados prova de amor, mas muitas vezes são os ciúmes que estão na base das inseguranças pessoais que levam depois a várias situações de violência. Por isso, achamos que, mais uma vez, este estudo indica que há muito a fazer. A UMAR a falar sobre este estudo, apesar das raparigas continuarem a ser as principais vítimas na violência no namoro, os investigadores notaram que há cada vez mais rapazes a denunciar agressões físicas, o que pode indicar uma maior consciencialização para o problema. As estradas da Madeira registaram 85 acidentes de viação na última semana, num balanço que contabiliza 31 feridos, 2 dos quais em estado grave. Os dados divulgados pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, referentes ao período entre 6 e 12 de fevereiro, indicam que não houve vítimas mortais a lamentar. Os dois feridos, com maior gravidade, resultaram de sinistros ocorridos nos concelhos de Câmara de Lobos e da Ponta do Sol, enquanto os 29 feridos ligeiros distribuíram-se por quase todos os municípios da região autónoma. O Funchal volta a liderar as estatísticas da sinistralidade rodoviária, concentrando o maior volume de ocorrências, com 33 acidentes registados nestes 7 dias. O concelho de Santa Cruz surge na segunda posição com 19 sinistros, seguido de Machico, que contabilizou 8. No que diz respeito à tipologia dos acidentes, as colisões assumem o principal destaque, com 56 casos reportados pelas autoridades. No âmbito da ação preventiva e de fiscalização, a PSP procedeu à detenção de 19 pessoas por crimes cometidos na estrada. A condução sob o efeito de álcool mantém-se como a principal infração, tendo resultado na detenção de 14 automobilistas que conduziam em estado de embriaguez. As autoridades detiveram ainda um condutor pelo crime de desobediência por se ter recusado a efetuar o respectivo teste de despiste de álcool. O lote de detidos fica completo com 4 indivíduos que foram interceptados pelas patrulhas a conduzir veículos sem a necessária habilitação legal. No desporto, o Marítimo vai a jogo este fim de semana, no domingo, às 11 da manhã. Os verde-rubros vão ao terreno do Vizela, em encontro da 22ª jornada da Segunda Liga. Há instantes, Miguel Moita fez a antevisão ao encontro e o objetivo é claro, voltar às vitórias. Você já deu a resposta, não é? É mesmo esse, é voltar às vitórias.
terminar este período menos bom da equipa, e é nisso que temos trabalhado. A força deste grupo é muito maior do que todas as circunstâncias, digamos assim. Temos-nos apoiado bastante esta semana, percebemos aquilo que fizemos mal, corrigimos e pronto, e neste jogo contra mais um bom adversário vamos querer voltar às vitórias e vamos dar tudo por tudo. Marítimo que soma mais triunfos fora de casa do que nos Barreiros. Miguel Moita aproveitou para falar sobre essa estatística em particular. Eu acho que a equipa tem sempre a mesma atitude, em casa, fora de casa. Acredito que tenha sido uma série de coincidências. Desde o início do campeonato, a equipa simplesmente foi melhor, ou teve melhores resultados fora do que em casa, mas não acho que haja algo particular nessa situação. Agora, uma coisa é certa, nós queremos vencer todos os jogos. E de facto, esta última derrota doeu bastante, mas muitas vezes é preciso este sinal de alerta também para nos unirmos mais ainda e para voltarmos ao caminho que queremos, que é voltar às vitórias. A falta de eficácia do Zé. Vizela Marítimo, que se joga às 11 da manhã de domingo, partida alusiva à 22ª jornada da Segunda Liga. A fechar, saiba que a Fox News, o canal de notícias por cabo mais visto nos Estados Unidos, publicou uma extensa reportagem sobre a decisão da Madeira em cobrar taxas de acesso a alguns dos seus trilhos pedestres mais procurados. O artigo descreve a região como o Havaí da Europa, elogiando as falésias vulcânicas e cascatas, mas sublinha que a ilha deixou de ser uma joia escondida para se tornar num destino de massas, impulsionado pelo chamado efeito Instagram e, mais recentemente, pelo efeito TikTok. A peça jornalística dá voz a influenciadores digitais e a visitantes que questionam a eficácia da nova taxa turística. A escritora norte-americana J.K. Louise, que visitou a Madeira em 2019, quando o destino era ainda pouco conhecido, admite compreender a necessidade de proteger os residentes, mas levanta dúvidas sobre se a cobrança servirá realmente para gerir as multidões ou se funcionará apenas como um imposto que pode acabar por afastar turistas e burocratizar o acesso à natureza. A reportagem recolhe ainda várias críticas partilhadas nas redes sociais, onde os utilizadores lamentam a falta de estacionamento, o encerramento de atrações sem aviso prévio e o acesso às maravilhosas levadas, num processo complexo para quem visita. O artigo menciona também o impacto na vida local, referindo o aumento do preço da habitação e a pressão sobre os recursos naturais. A Fox News conclui a análise sublinhando que a estratégia da Madeira não é um caso isolado na Europa, comparando a medida ao que já acontece em Roma, onde o acesso à Fontana di Trevi passou também a ser taxado para tentar controlar o fluxo de turistas.